A paz do Senhor, meus irmãos. Estou trazendo hoje um testemunho que você vai ficar impactado. Confesso para vocês que eu assisti ele umas 3 vezes e fiquei maravilhado com o poder do nosso Deus. É o testemunho de uma ex-paniquete. O nome dela se chama Lizzie Benite. Ela era uma mulher muito famosa no meio artístico, mas Deus entrou na vida dela e tudo mudou. Mas tem duas coisas que, no decorrer da mensagem do vídeo, eu fiquei impressionado. Mas eu não vou contar para vocês, vou deixar que vocês assistam para que vocês também digam o que vocês sentiram através desse testemunho. Não esquece de se inscrever no meu canal, deixar a sua curtida e comentar o que vocês estão achando do conteúdo. Também não esquece de ativar o sininho das notificações para que assim que eu lançar um novo vídeo, o YouTuber vai lhe avisar, tá certo? Compartilha ele com o máximo de pessoas que vocês puderem. Agora, vamos para o vídeo. E eu peço a você que assista até o final para que você entenda o decorrer da mensagem. Vamos lá? Vocês contassem um pouquinho da história de vocês e como é que foi esse encontro com Deus. Quem quer começar aí? E aí, resumindo a minha história, eu fiquei no Pânico e depois fui pra Fazenda. Aí depois saí da Fazenda, fui trabalhar com a Ana Hickman. E vivi uma vida, Douglas, assim, de fama mesmo. Fama. Num dia eu tava em Porto Alegre, lá amargurada da vida. No outro dia eu tava no trio elétrico com Ivete Sangalo. Vivendo com pessoas famosíssimas que eu nunca imaginei viver na minha vida. Tinha de tudo, tinha dinheiro, tinha fama, tinha corpo bonito, tinha aplausos, tinha tudo. Que às vezes, que provavelmente é o que as pessoas sonham ter hoje, né? É o que eu quero ter, eu quero ser reconhecida, eu quero ser aplaudida, eu quero chegar, eu quero tomar conta dos lugares. Tudo isso eu tinha. E aí me moldei a esse lugar onde realmente o ego tomou conta de mim. E aí chegou o momento onde eu saí da Record, trabalhei com a Ana Hickman por muito tempo. Saí da Record porque acabou o programa da Ana e o meu contrato era com o programa da Ana Hickman, não com a Record. E abri uma loja, lá em Moema. E aí um certo dia eu tava na loja, fui fazer massagem, que eu tinha uma estética em cima da minha loja. E aí eu recebi umas fotos no meu celular. E quando eu abri essas fotos eram de 10 anos atrás. Que eu tinha tirado quando eu tinha chego em São Paulo com um namoradinho que eu tinha. E que tinha pedido pra fotografar momentos íntimos. E naquela época, eu pensei, eu não era famosa. Não tava na televisão, tinha acabado de chegar em São Paulo. Tinha uma autoimagem e uma autoestima acabada por tudo que eu já tinha vivido. Achei que eu estaria agradando uma pessoa e que ela se apaixonaria mais por mim. Que eu seria uma mulher diferente por fazer o que essa pessoa gostava. Que era filmar, não era filmar, era fotografar. Porque não foi filmado, foi fotografado. Foi em máquina, aquelas máquinas digitais. E eu permiti. E quando acabou, quando ele tirou aquelas fotos, naquele momento íntimo, eu falei, agora você apaga. E nunca mais lembrei disso. E 10 anos depois, essas fotos vieram a público. E aí, quando aconteceu isso, foi muito ruim, assim. Foi péssimo pra mim. Uma coisa que talvez eu vejo pessoas que usam isso pra se tornar midiático. Pra mim, foi péssimo. No caminho de casa, um amigo me ligou. Irmãos, presta bem atenção o que o inimigo faz na vida de uma pessoa. Olha só o que ele fez usando através desse rapaz para que ela fizesse. Vamos continuar assistindo. Pra mim, você tem duas alternativas. Ou a gente vai fazer o boletim, nós vamos na casa dessa pessoa, não aparece o rosto dessa pessoa, você vai ter que provar que ela. Hoje essa pessoa é casada, tem filhos, passaram-se 10 anos. Ou você segue a sua vida. E naquele momento eu falei, eu não vou culpar ninguém. Na hora, assim, caiu uma chave, assim, eu não vou culpar ninguém porque eu permiti que isso acontecesse. Eu não quis entrar com um processo, eu não quis fazer nada, eu quis mudar a minha vida. E aí no outro dia, eu acordei, eu frequentava um centro de candomblé nessa época. E aí fui até o centro de candomblé e cheguei lá e pedi pro pai de santo fazer um trabalho pra pagar, pra ninguém mais enxergar aquelas fotos. Eu tava desesperada. E aí ele chegou pra conversar comigo, assim, sentou à mesa
como você tá, um de frente pro outro. Ele pediu pra eu contar minha história pra ele. E eu falei pra ele que a minha melhor amiga era evangélica. E ele falou assim, a gente não mexe com eles. Eles têm algo sobre a vida deles, realmente. E aí quando ele falou isso, eu, na hora, arrumei uma desculpa e fui embora. E falei, eu não quero mais viver dependendo de homens. Falei, eu quero mudar a minha vida, eu quero viver isso. Aí cheguei em casa, liguei pra ela, pedi pra um pastor e uma missionária que eu já tinha encontrado numa célula. Porque eu ficava assim, aqui em São Paulo eu ainda ficava. Eu ia às vezes à igreja, mas a igreja me confrontava muito com o que eu vivia. A palavra de Deus me confrontava demais com o que eu vivia ali dentro. Com as minhas roupas, com o meu jeito de agir, com a vida que eu levava. Então eu evitava ir à igreja. Porque eu saía de lá sabendo que eu precisava mudar, mas eu não queria ouvir aquilo. Porque eu não tinha como, na minha cabeça não tinha como eu deixar tudo pra trás e voltar a viver a vida que eu tinha em Porto Alegre. Então eu não queria ouvir. E aí eu cheguei em casa, pedi pro pastor e missionário ir orar na minha casa. E eles falaram, bom, a gente vai fazer quartas-feiras de oração na sua casa, um propósito de oração. E assim Deus mudou a minha vida. E eu deixei tudo pra trás. E naquele momento eu falei, não quero mais ser famosa, eu não quero mais ser reconhecida, eu não quero mais aplausos, eu quero viver pro Senhor. E a partir daí, comecei a ter uma vida profunda com Deus. Gradativa, uma vida profunda assim, gradual. Depois eu tive um sonho com Jesus. Aí eu comecei a ir pra igreja. E aí a minha vida começou a mudar. Você prestou bem atenção. Um ponto, ela disse que o pai de santo, onde ela foi, disse que não mexia com os evangélicos. O segundo ponto é que ela não queria ir à igreja porque a palavra de Deus confrontava ela. É verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus realmente confronta a gente. Confronta o pecado, tá entendendo? Mas a Bíblia diz, venha do jeito que está, só que não permaneça do jeito que está. Vamos continuar assistindo. Pensava, eu não quero mais esse relacionamento, mas como eu vou mandar embora? Eu não conseguia. Até o dia que eu conheci o Galego. Eu namorava já. Só que eu conheci o Galego, a gente era amigos. E eu falei, bom, eu não posso trair, eu tô debaixo da palavra de Deus. Eu não posso trair meu namorado de jeito nenhum. Preciso terminar esse relacionamento pra conhecer outra pessoa, assim. Porque eu já sentia algo diferente. E o Galego depois… O Galego ateu. Então, ele vai contar… É só Deus na nossa vida, olha. Mistura boa. Mistura boa. E aí, quando eu conheci… Aí eu terminei esse relacionamento e conheci o Galego. E a gente já era amigos, então ele já tinha me contado a vida inteira dele, 2 filhas de 2 mulheres diferentes, uma vida onde ele não acreditava em Deus, sol, lua, mar, universo. Só que eu não tinha entendimento da palavra, eu não conseguia falar da palavra pra ele, eu ainda não tinha o entendimento suficiente. 1 ano e meio, tá, Douglas, na igreja, mas eu ainda não tinha o entendimento suficiente do que… Eu ainda não tinha convencida que eu precisava estar em santidade, eu não tinha esse entendimento. E aí, quando eu conheci ele… Eu terminei meu namoro e a gente ficou juntos numa terça-feira. No domingo, eu ia pra igreja. Porque a igreja era algo que me alimentava. Eu precisava todo domingo estar na igreja. E aí, quando eu fui pra igreja, ele foi comigo. E aí, advogado, anotou toda a palavra. Chegou em casa, eu tinha uma Bíblia em casa. Com o prefácio do Augusto Cury. Eu dei a Bíblia de presente pra ele. Porque eu pensei, se eu convidar esse cara pra ir pra igreja, ele não vai. Imagina, eu crente, o cara do mundo, nem ateu. Só que eu tava apaixonada ali, eu tava vivendo, eu vi que ele tinha um coração, pra mim, né, achava que ele tinha um coração maravilhoso. E ele tinha algo de bom na vida dele. Porque se a gente fala de coração maravilhoso, ninguém tem, né, amor? Então… Mas tinha uma moral ali, tinha algo diferente. Eu olhava e falava, esse cara tem algo diferente. E aí eu dei a Bíblia pra ele e o Senhor o converteu. Irmãos, é um testemunho muito impressionante, qual essa ex-paniquete… se deixa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Vocês percebem o quanto o Espírito Santo foi moldando a vida dela? Para quem não queria ir para a igreja, já foi. Para quem não queria trocar de veste, já começou a trocar. O próprio Espírito nos molda. A Bíblia vai ser clara quando ela diz de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então, se vocês curtiram esse conteúdo, esse testemunho, se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta o que você achou desse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Que Deus os abençoe.